No brilho estéril e implacável de uma suíte de hospital na cobertura, uma mulher lutava por 3 vidas, enquanto outra planejava um futuro construído sobre seu túmulo. Annelise Reed, com o corpo em decadência, dava à luz os gêmeos herdeiros da fortuna Croft. Seu marido bilionário, Sebastian, estava ao lado, com a mente envenenada pelos doces sussurros de sua amante, Victoria. Quando o monitor cardíaco de Annelise começou a falhar, a risada triunfante de Victoria ecoou no corredor, um som de vitória. Ela acreditava ter conquistado tudo: o homem, o dinheiro, os filhos. Mas ela nunca contava com o último ato desesperado de uma mãe, um teste secreto que exporia uma mentira tão monstruosa que destruiria seu mundo dourado para sempre. A chuva que caía sobre Nova York naquela noite de outubro era implacável, um choro frio e persistente que combinava com a tristeza silenciosa no coração de Annelise Reed. Das janelas do chão ao teto de seu apartamento de cobertura na Park Avenue, as luzes da cidade se misturavam em uma aquarela de brilho indiferente. Por 2 anos, aquela fora sua casa, sua gaiola dourada. Ela se casara com Sebastian Croft, o formidável CEO da Argent Energy Industries, um homem cuja ambição era tão imponente quanto os arranha-céus que sua empresa construía. Ela o amara. Amara os traços do homem que via sob a armadura da riqueza e do poder. O homem que às vezes traçava as constelações em suas costas na calada da noite, sussurrando sonhos que pareciam desaparecer com o sol da manhã. Mas o sol não nascia no casamento deles havia muito tempo. Fora eclipsado por Victoria Dale. Victoria era tudo o que Annelise não era. Enquanto Annelise era tranquila, graciosa e dotada de uma força gentil, Victoria era uma explosão de carisma calculado e ambição afiada e brilhante. Ela era vice-presidente sênior na Argent Energy Industries, cargo que usará para se inserir perfeitamente não apenas nos negócios de Sebastian, mas também na vida dele. Annelise observara como uma espectadora impotente o perfume de Victoria começara a impregnar os ternos de Sebastian. O nome dela começara a pontuar suas conversas e as noites no escritório se tornarem mais frequentes, mais transparentemente falsas. Sebastian chamara isso de estresse. Chamara Annelise de paranoica, hormonal, principalmente depois que engravidara. E que choque! Depois de anos ouvindo que talvez nunca concebesse, os médicos confirmaram: gêmeos. Por um breve instante, Annelise pensou que seria o milagre que o salvaria. 2 pequenos corações batendo, 2 novas vidas para preencher o abismo que se abrirá entre eles. Sebastian ficará satisfeito, mas de uma forma imparcial e possessiva. Queria herdeiros, e agora os teria. Foi uma aquisição bem-sucedida. Mais um item marcado na lista da vida de um bilionário. A alegria que Annelise sentia era só dela, um amor solitário e feroz pelas 2 almas que cresciam dentro dela. A gravidez, no entanto, foi brutal. Os médicos do prestigiado pavilhão de saúde da mulher Mount Sinai Prestige a classificaram como de alto risco desde o início. A pré-eclâmpsia se instalou cedo, e sua pressão arterial era uma tempestade volátil que ameaçava afundá-la. Dores de cabeça intensas e uma fadiga constante e torturante tornaram-se sua realidade. Ela estava praticamente confinada à cobertura, prisioneira do próprio corpo e das preocupações clínicas de Sebastian. Ele contratou as melhores enfermeiras particulares e providenciou a instalação de equipamentos médicos na suíte delas. Era cuidado, mas era o tipo de cuidado que se presta a um bem valioso e frágil, não o carinho terno de um marido amoroso. A presença de Victoria só se tornava mais insidiosa. Ela a visitava sob o pretexto de trazer arquivos para Sebastian assinar, seus saltos altos estalando no chão de mármore como um toque de finados. Ela olhava para o corpo inchado de Annelise com uma pena que era um desprezo mal disfarçado. Coitadinha! Victoria tossira na semana anterior, seus olhos da cor de jade frio percorrendo Annelise. Está te cobrando um preço tão alto. Mas não se preocupe. Sebastian e eu cuidamos de tudo no escritório. Você só se concentra em descansar. As palavras não ditas pairavam no ar. Você só se concentra em ser uma incubadora. Seu papel está quase no fim. Annelise tentará falar com Sebastian para mostrar as mensagens que vira, as ligações de Victoria tarde da noite que não eram nada profissionais. Ele a calava com um suspiro cansado. Annelise, você não está bem, dizia, a voz carregada de uma paciência exasperada que cortava mais fundo do que qualquer grito. Victoria é meu braço direito. A empresa está em uma fase crítica. Você precisa parar com isso. O estresse faz mal aos bebês. Ele estava usando os filhos dela, os filhos deles, como escudo para o seu caso. A constatação se instalou em seus ossos como um calafrio terminal. Ela estava sozinha. Naquela noite, o calafrio estava pior. Uma dor aguda e lancinante percorreu seu abdômen, roubando-lhe o fôlego.
Era uma dor diferente de tudo que ela já sentirá. Ela agarrou o vidro frio da janela, os nós dos dedos brancos. 7 meses. Era cedo demais. Seu coração batia forte contra as costelas, uma batida frenética de terror. Ela olhou para seu reflexo na janela escura. Uma mulher pálida e assustada, um fantasma em sua própria casa. Outra onda de dor a atingiu, mais intensa desta vez. Um suspiro baixo escapou de seus lábios. Ela estendeu a mão para o botão de chamada de emergência que a enfermeira insistira que ela mantivesse consigo o tempo todo. Seus dedos tatearam. As luzes da cidade flutuavam diante de seus olhos. Ela apertou o botão. Enquanto o sino ecoava suavemente pela cobertura silenciosa, ela ouviu a porta da frente se abrir. Não era a enfermeira. Era Sebastian, e com ele a risada cadenciada e triunfante de Vitória deu. Eles não esperavam que ela estivesse na sala de estar. Sinceramente, Seb, você se preocupa demais, Vitória dizia, com a voz cheia de diversão. Ela provavelmente está apenas dormindo. Ela faz isso o dia todo, não é? Sebastian murmurou algo em resposta, mas suas palavras se perderam quando a visão de Annelise se turvou. A dor era um fogo crepitante que a consumia. Ela deslizou pela janela, a mão pressionada contra a barriga, uma prece silenciosa se formando em seus lábios. Ainda não. Por favor, ainda não. Deixe-me ser forte o suficiente. Deixe-me salvá-los. A última coisa que ela viu antes de seu mundo escurecer foi o rosto de Sebastian, sua expressão de aborrecimento lentamente se transformando em choque, e atrás dele, Vitória, seu sorriso vacilando por apenas um segundo antes de ser substituído por uma máscara de preocupação perfeitamente calculada. A tempestade lá fora continuava, mas dentro de Annelise, uma muito mais aterrorizante acabará de romper. O branco estéril da sala de parto no Monte Si era ofuscante. Máquinas apitavam em um coro frenético e irregular, uma trilha sonora de crise. Annelise oscilava entre a consciência e a inconsciência. Cada momento de lucidez trazia uma nova onda de agonia e medo. Rostos flutuavam acima dela. Enfermeiras de uniforme, com expressões sombrias. A doutora Meline Reis, com a testa franzida em profunda preocupação, e Sebastian parado perto da porta, um retrato de desamparo conflituoso. Ao lado dele, um anjo negro em um vestido de grife estava Vitória. Ela não havia saído do lado dele. Ela estava desempenhando o papel de parceira dedicada, com a mão pousada no braço de Sebastian, sua voz um murmúrio baixo e suave que irritava os nervos à flor da pele de Annelise. Pré-eclâmpsia grave em transição para síndrome ELP, disse a doutora Reis, com a voz ríspida e direta, cortando a névoa. Ela estava falando com Sebastian, mas seus olhos não paravam de se voltar para Annelise. As enzimas hepáticas dela estão críticas. A contagem de plaquetas está despencando. Estamos perdendo o nosso Sr. Croft. Os bebês estão em sofrimento. Precisamos fazer uma cesárea de emergência agora mesmo. É a única chance para qualquer um deles. Annelise lera sobre isso em uma sessão de pesquisa aterrorizante, tarde da noite. Hemólise, enzimas hepáticas elevadas, baixa contagem de plaquetas, uma complicação com risco de vida. Ela sabia o que significava. Seu corpo estava parando de funcionar. Estava se devorando em uma tentativa desesperada de sobreviver à gravidez. Sebastian, pálido e abalado, só conseguiu assentir. Parecia perdido, um rei destituído de seu poder, completamente inútil diante daquele motim biológico. Era um problema que ele não conseguiria resolver com dinheiro ou intimidação. Faça isso, disse ele com a voz engasgada. Faça o que for preciso. Enquanto a equipe a preparava para a cirurgia, um turbilhão de atividade cercava sua maca. O olhar de Annelisa se fixou no de Vitória. A máscara de preocupação havia caído. Por uma fração de segundo, Annelisa viu um lampejo de puro e puro triunfo naqueles olhos cor de jade. Vitória acreditava que aquele era o fim. A esposa inconveniente estava sendo removida cirurgicamente da cena, deixando para trás os 2 preciosos herdeiros que ela poderia criar como seus. Uma enfermeira começou a levar Annelisa para a sala de cirurgia. Ao passarem por Sebastian, ele estendeu a mão, pairando sobre a dela antes de se afastar como se não tivesse certeza de ter o direito de tocá-la. Annelisa, ele começou, com a voz carregada de uma culpa que ela era fraca demais para compreender. Mas Vitória apertou seu braço com mais força. Deixe-os trabalhar, querido, ela sussurrou, puxando-o de volta. Não podemos atrapalhar. Temos que ser fortes pelas crianças. A palavra era um dardo envenenado. As crianças. Ela disse isso como se elas já fossem suas. A sala de cirurgia era um teatro frio e iluminado, feito de aço e tensão concentrada.
Anelisa sentiu a picada da epidural, a dormência lenta e crescente que não tocava o terror que congelava suas veias. Ela lutava para se manter acordada, para se segurar. Precisava vê-los. Precisava saber que estavam seguros. Estamos começando, anunciou o Dr. Reis. Anelisa olhou fixamente para o reflexo em uma luminária de metal polido acima dela, uma visão distorcida e turva do drama de vida e morte que se desenrolava lá embaixo. Sentiu um puxão, uma pressão estranha e profunda, e então um grito, um lamento fino e estridente que cortou o ruído clínico. É um menino, anunciou uma enfermeira, nascido às 20h14. Peso, 1,2 kg. Um menino, seu filho. Lágrimas escorriam pelos cantos dos olhos de Anelisa, trilhas quentes em sua pele fria. Uma onda de amor tão poderosa que quase apagou a dor a invadiu. Um minuto depois, outro choro, um pouco mais fraco, juntou-se ao primeiro. Uma menina, disse a doutora Reis, com a voz tensa de concentração. 20h15, 1,2 kg. Os dois são pequenos, mas estão brigando. Levem-nos para a UTI neonatal agora. Seus filhos. Eles estavam ali. Eles eram reais. Mas, à medida que o alívio a inundava, seu corpo atraiu completamente. O bip do monitor cardíaco ao lado de sua cabeça se transformou em um alarme estridente e contínuo. Ela está desmaiando. A pressão arterial está chegando ao fundo do poço. Alguém gritou. Temos um sangramento. Preciso de mais pinças e 4 unidades de O negativo, ordenou a doutora Reis. O mundo começou a ficar cinza. O último pensamento consciente de Anelisa não foi sobre Sebastian, nem sobre seu próprio medo, mas sobre seus bebês. 2 lutadoras pequenas e frágeis, nascidas em um mundo onde uma víbora esperava para reivindicá-las. Do lado de fora da sala de cirurgia, Sebastian andava de um lado para o outro pelo corredor como um animal enjaulado. Vitória estava perfeitamente equilibrada em uma cadeira esterilizada da sala de espera, mexendo no celular. Uma enfermeira surgiu, com o rosto sombrio. Sr. Croft, os bebês estão na unidade de terapia intensiva neonatal. Estão estáveis por enquanto. São prematuros, mas são fortes. Os ombros de Sebastian cederam de alívio. E minha esposa, Anelisa. A expressão da enfermeira se contraiu. O Dr. Reis ainda está com ela. Ela perdeu muito sangue. Eles estão fazendo tudo o que podem. É muito delicado. Enquanto a enfermeira se afastava, Vitória se levantou e deslizou até Sebastian, envolvendo-o com os braços. Ah, querido, você a ouviu. As crianças são fortes. O senhor tem um filho e uma filha. Você conseguiu. Ela encarou isso como uma vitória dele. Sebastian, entorpecido pelo choque e um horror crescente por sua própria negligência, deixou-se levar. Ela pode morrer, Vitória. Essa gagagá. Vitória o acalmou, com os lábios perto do ouvido dele. Anelisa é uma lutadora, mas aconteça o que acontecer, você não estará sozinho. Nós não estaremos sozinhos. Criaremos essas crianças juntos. Eles terão uma mãe. Eu prometo. Suas palavras eram perfeitamente reconfortantes, perfeitamente acolhedoras. Mas, enquanto segurava, ela olhou para o corredor vazio em direção à sala de cirurgia, e um pequeno sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Ela estava jogando o jogo longo, um jogo de paciência e veneno, e parecia que estava a poucos instantes do checkmate. No teatro de crueldade que ela havia construído com tanto cuidado, o ato final estava prestes a começar. Por 3 dias, Anelisa permaneceu na unidade de terapia intensiva, um fantasma preso ao mundo dos vivos por uma teia de tubos e fios. Ela estava inconsciente, seu corpo travando uma guerra silenciosa e desesperada. No final do corredor, no santuário silencioso e mal iluminado da Utin, seus 2 filhos, Nathaniel e Olivia, jaziam em suas incubadoras, pequenas maravilhas de resiliência, travando suas próprias batalhas pela vida. E no vácuo deixado pela ausência de Anelisa, Vitória floresceu. Ela se instalou, de forma harmoniosa e implacável, como a dama de fato da mansão. Era ela quem estava ao lado de Sebastian, com a mão em seu braço, uma presença constante e possessiva. Era ela quem falava com os médicos, absorvendo o jargão médico com uma inteligência aguçada, reformulando as informações para Sebastian de uma forma que sempre ressaltava sutilmente a fragilidade de Annelise e sua própria força. Era ela quem interceptava ligações da família preocupada de Annelise, oferecendo atualizações vagas e apaziguadoras que os mantinham à distância. Os médicos precisam que ela fique em silêncio absoluto, dizia Vitória ao telefone, com a voz transbordando falsa compaixão.
É melhor deixarmos a equipe médica fazer o trabalho. Sebastian está arrasado, claro, mas estou me certificando de que tudo esteja sob controle. Sua obra-prima de atuação, no entanto, aconteceu na sala de observação privativa da UTI neonatal, reservada à família Croft. Sebastian, consumido por um coquetel paralisante de culpa, medo e um estranho orgulho nascente, ficava horas em pé, com as palmas das mãos pressionadas contra o vidro grosso, olhando para seus filhos impossivelmente pequenos. Vitória ficava ao lado dele, imitando sua postura, com a cabeça apoiada em seu ombro. Eles são lindos, Sebastian, ela sussurrava. Ela tem os seus olhos, eu acho, e ele tem o seu queixo tão marcante. Ela estava tecendo uma narrativa, costurando-se ao próprio tecido da existência deles. Começou a se referir a eles como nossos bebês. Iniciou um bate-papo em grupo com seu próprio círculo social, enviando fotos borradas das incubadoras com legendas como: conhecendo os novos amores da minha vida. Meu mundo mudou para sempre. Ela se ocupou com as questões práticas, um turbilhão de ações decisivas que fez a inércia de luto de Sebastian parecer ainda mais pronunciada. Ela contratou um renomado designer de interiores, Jeffrey Lang, para reformar completamente o quarto do bebê na cobertura. O tema que Annelise escolheu era tão sem graça. Querido, disse ela a Sebastian certa noite no refeitório do hospital, descartando meses de planejamento cuidadoso e amoroso de Annelise com um gesto de pulso. Precisamos de algo vibrante, algo que fale de um futuro brilhante. Estou pensando em um tema celestial para nossas estrelinhas. Ela estava apagando Annelise. Cada decisão, cada palavra era uma pincelada cuidadosa, pintando sobre a mulher que lutava por sua vida apenas 2 andares acima deles. A verdadeira natureza da serpente, no entanto, foi revelada quando a irmã mais nova de Annelise, Genevieve Reed, chegou. Genevieve era uma explosiva, uma jornalista perspicaz de Chicago, que não possuía nada da paciência silenciosa de Annelise. Ela pegou o primeiro voo que conseguiu, uma tempestade de fúria e terror justificados, e marchou diretamente para a UTI. Encontrou Vitória conversando com uma enfermeira sobre o prognóstico de Anaísa como se ela fosse um ativo comercial cujo valor estava se desvalorizando. Quem é você? Perguntou Genevieve, sua voz cortando o corredor silencioso. Vitória se virou, sua expressão de preocupação ensaiada vacilando por um instante. Sou Vitória Devo, uma amiga próxima da família. Eu sei quem você é, Genevieve disparou, com os olhos brilhando. Você é a piranha que está circulando minha irmã há 1 ano. O que está fazendo aqui? Estou apoiando Sebastian neste momento de necessidade, respondeu Vitória, com a voz congelando. O que é mais do que posso dizer de uma família que não estava aqui até agora? Você nos disse para ficarmos longe, eu acho, Genevieve retrucou. Ela a empurrou para passar. Estou aqui para ver minha irmã. O confronto foi imediato e brutal. Pelos 2 dias seguintes, o hospital tornou-se o campo de batalha deles. Genevieve sentou-se ao lado da cama de Annelisa, segurando a mão inerte da irmã, sussurrando palavras de incentivo, lembranças da infância e promessas de proteger os filhos. Vitória, por sua vez, controlava o fluxo de informações para Sebastian, retratando Genevieve como uma influência histérica e instável que estava perturbando o delicado equilíbrio. A tensão atingiu o ápice do lado de fora da UTI neonatal. Genevieve tinha acabado de passar 1 hora observando os sobrinhos, com o coração doendo de um amor tão intenso que parecia uma ferida. Ao sair, viu Vitória conversando com uma das enfermeiras neonatais, uma jovem chamada Brenda. Vitória estava entregando a ela um envelope grosso de cor creme. Isso é só uma coisinha para demonstrar nossa gratidão, Vitória disse suavemente. Sebastian e eu somos muito gratos pela atenção especial que vocês estão dando aos nossos pequenos. Sabemos que podemos contar com vocês para nos manterem atualizados sobre tudo. Parecia uma gorjeta generosa. Mas Genevieve sabia que não. Era um suborno. Era Vitória comprando lealdade, garantindo que ela fosse o contato principal, aquela que as enfermeiras viriam como a figura maternal. Genevieve esperou até que Vitória fosse embora antes de se aproximar da enfermeira Brenda. Com licença, disse Genevieve, com a voz baixa, mas firme. Sou Genevieve Reed, irmã de Anaíse. A enfermeira pareceu perturbada e rapidamente colocou o envelope no bolso. Sim, claro. É um prazer conhecê-lo. Minha irmã é a mãe dessas crianças, disse Genevieve, com um olhar firme. Não aquela mulher. Seja lá o que ela esteja te dizendo, seja lá o que ela esteja te pagando, Annelise é a mãe delas. Não se esqueça disso. A enfermeira Brenda gaguejou. A senhorita Devo tem estado tão envolvida e o senhor C.
Hoft delegou. Ele está de luto e está sendo manipulado. Genevieve interrompeu. Só estou pedindo que você se lembre de quem está deitada naquela cama de UTI. Ela está lutando pela vida por eles. Não deixe que aquela mulher a apague. Genevieve se afastou, deixando a enfermeira com uma expressão perturbada. Ela havia plantado uma semente de dúvida, um pequeno ato de rebelião no reino cuidadosamente administrado de Vitória. Mas, ao retornar ao quarto silencioso de Annelise, uma terrível sensação de pavor a invadiu. Vitória não estava apenas planejando um futuro sem Annelise. Ela o estava construindo ativamente, tijolo por tijolo dourado, bem em cima do corpo moribundo de sua irmã. E Genevieve temia, com uma certeza arrepiante, que uma semente de dúvida não fosse suficiente para detê-la. Ela precisava de uma arma. No quinto dia, o improvável aconteceu. Annelise acordou. Não foi um despertar dramático, como num filme. Foi um rastejar lento e doloroso para fora de um abismo profundo e escuro. Sua primeira sensação foi um fogo na garganta devido ao tubo de intubação que acabará de ser removido. A segunda foi uma fraqueza profunda e esmagadora, como se seus ossos tivessem virado pó. Mas seus olhos se abriram bruscamente e estavam lúcidos. Genevieve dormia na cadeira ao lado da cama, com a cabeça caída em um ângulo desconfortável. A tentativa fraca de Annelise de mover os dedos foi suficiente para acordá-la assustada. Annelise! A voz de Genevieve estava rouca de sono e descrença. Ela se levantou de um salto, com os olhos arregalados. Meu Deus, você acordou! Lágrimas escorriam pelo rosto de Genevieve enquanto ela apertava delicadamente a mão da irmã. Um médico foi chamado, e houve uma onda de atividade silenciosa e otimista. Sinais vitais foram verificados. Perguntas foram feitas. As respostas de Annelise eram fracas, sua voz rouca, quase inaudível, mas ela estava presente. Ela estava consciente. Os médicos consideraram aquilo uma reviravolta notável, uma chance de lutar. Por algumas horas preciosas, a esperança, uma coisa frágil e esvoaçante, preencheu o quarto estéril. Sebastian foi chamado. Ele entrou correndo, com o rosto uma mistura de alívio e angústia. Olhou para Annelise, olhou-a de verdade pela primeira vez em meses, e não viu um inconveniente ou um acusador hormonal, mas a mulher que um dia amara, devastada e destruída, mas milagrosamente, impossivelmente, ainda ali. Annelise, ele sussurrou, com a voz embargada. Sinto muito. Ela apenas o encarou, seu olhar repleto de dor e perdão cansado. Ela estava fraca demais para a raiva. Mas a esperança era um falso amanhecer. Mais tarde naquela tarde, enquanto a doutora Reis revisava seus últimos exames de sangue, os alarmes começaram a soar novamente. Uma hemorragia interna, uma complicação catastrófica da cirurgia e a síndrome de Elp. Sua estabilidade arduamente conquistada ruiu em minutos. O rosto da doutora Reis era uma máscara de tristeza profissional. Ela explicou a situação para Genevieve e Sebastian no corredor. Não havia mais nada que pudessem fazer. Seu organismo estava fraco demais para sobreviver a outra cirurgia. Suas plaquetas não coagulavam. Era questão de horas, talvez menos. Sebastian desmoronou completamente. Um soluço de cortar o coração de um homem que só percebera o valor do que estava perdendo no exato momento em que este lhe seria tirado para sempre. Vitória, que chegará momentos antes, correu para o lado dele, envolvendo-o num abraço reconfortante e possessivo, com os olhos fuzilando Genevieve por cima do ombro. Genevieve ignorou os dois. Seu mundo havia se reduzido a um único ponto: sua irmã. Ela voltou para o quarto, com o coração pesando como chumbo no peito. Annelise sabia que havia uma clareza terrível em seus olhos, a lucidez dos moribundos. Ela chamou Genevieve para mais perto com um gesto trêmulo e fraco. Gen, ela murmurou, cada palavra um esforço imenso. Os bebês, você viu. Eles são lindos, N, disse Genevieve, com a voz embargada pelas lágrimas. Um menino e uma menina. São perfeitos. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Annelise. Nathaniel e Olivia. Ela havia escolhido os nomes meses antes. Respirou fundo, trêmula, reunindo suas forças minguantes. Você tem que me prometer uma coisa. Qualquer coisa, sussurrou Genevieve, inclinando-se tão perto que conseguia sentir o leve ar fresco da respiração da irmã. Ela não vai deixar que me reconheçam, disse Annelise, com os olhos se voltando rapidamente para a porta onde sabia que Vitória estava à espreita. Ela vai me apagar. Ela os quer. Ela quer tudo. Sua respiração falhou. Eu não confio nela, Gen. Nunca confiei.
Algo que ela disse uma vez sobre uma clínica na Suíça, sobre garantir uma linhagem pura. Achei que tinha ouvido errado, mas os olhos dela. Annelise perdeu a fala, perdida na lembrança de um olhar frio e calculista que havia ignorado na época. O que você precisa que eu faça? Perguntou Genevieve, com a voz firme, apesar das lágrimas queimando seus olhos. Proteja-os, sussurrou Annelise, segurando a mão de Genevieve com surpreendente firmeza. Prove o meu e o de Sebastian. Não a deixe mentir. Seus olhos imploravam, desesperados. Um teste de DNA. Genevieve estava confusa. Claro, são seus, N. Porque você precisaria de um teste. Instinto de mãe, Annelise disse com a voz rouca. Ela é uma víbora. Ela é capaz de qualquer coisa. Ela planejou isso, que eu fosse embora. Não a deixe vencer. Pelos meus bebês, prove que sou a mãe deles. Parecia um pedido nascido do delírio, mas a intensidade nos olhos de Annelise era inegável. Era seu último desejo, seu último movimento estratégico em uma batalha que estava prestes a perder. Foi a última jogada de uma mãe para proteger seus filhotes do além-túmulo. Tenho um advogado, continuou Annelise, sua voz se esvaindo em um fio de som. Garret, Vance e Harrington são advogados. No meu cofre pessoal, ele sabe de tudo. Ele vai te ajudar. Ela apertou a mão de Genevieve uma última vez. Conte a eles. Conte aos meus bebês. Eu os amo mais do que as estrelas. Seus olhos se fecharam. O monitor que estava emitindo um bip lento e difícil de ouvir se esvaiu em um único tom penetrante e ininterrupto. Genevieve ficou paralisada, a mão da irmã ainda quente na sua, ecoando aquele último som terrível ecoando em seus ouvidos. Annelise havia sumido. No corredor, os gritos de pesar de Sebastian eram o som cru de uma alma sendo dilacerada. Mas, em meio à tristeza, Genevieve conseguia ouvir a voz baixa e suave de Vitória, já começando a lidar com sua dor, já assumindo o controle. A guerra havia acabado e Vitória havia vencido. Mas Annelise, em seu último suspiro, acabará de entregar a Genevieve uma única arma secreta. O último sussurro desesperado de uma mãe, que poderia ser autossuficiente para incendiar o mundo perfeitamente construído de Vitória. Na semana seguinte à morte de Annelise, a transformação de Vitória estava completa. Ela se movia com a graça silenciosa e eficiente de um predador reivindicando seu território. A cobertura na Park Avenue, antes repleta do gosto tranquilo de Annelise, tons neutros suaves, livros e flores frescas, foi sistematicamente esvaziada. Sob o pretexto de ajudar um Sebastian em luto a seguir em frente, ela ordenou que os carregadores guardassem os pertences de Annelise, doando suas roupas para instituições de caridade favorecidas por Vitória e guardando seus pertences pessoais em um depósito estéril e anônimo. O novo quarto de bebê, criação celestial de Jeffrey Lang, estava pronto. Era uma obra-prima de gosto frio e caro. O mural do cosmos cobria uma parede com as constelações destacadas por minúsculas luzes cintilantes de fibra ótica. Os berços eram feitos de cromo polido e mogno escuro e ameaçador. Não havia nada de suave ou pessoal nele. Parecia um showroom, um cenário perfeito para as fotos que Vitória já estava vazando para blogueiros seletos da sociedade. Sebastian era um fantasma assombrando sua própria vida. Afogado em culpa e tristeza, ele era massa de modelar nas mãos experientes de Vitória. Assinava tudo o que ela colocava à sua frente, concordava com tudo o que ela sugeria. Ele via a determinação dela como força, sua ambição como uma tábua de salvação em seu mar de tristeza. Ela cuidou dos arranjos do funeral, transformando o que deveria ter sido um memorial íntimo para uma alma gentil em um evento de poder. Os bancos da igreja de São Bartolomeu estavam cheios de sócios e membros do Conselho de Sebastian, um espetáculo projetado para mostrar a transição harmoniosa de poder tanto na sala de reuniões quanto em casa. Vitória estava ao lado de Sebastian, um retrato de um luto elegante, aceitando condolências como se fosse a viúva. Enquanto isso, Genevieve, alimentada por uma raiva fria e dura, colocou o plano final da irmã em ação. Após o funeral, ela retornou à cobertura, alegando a necessidade de coletar alguns dos itens pessoais de Annelise que havia prometido à mãe deles. Vitória havia sido indiferente, mas permitiu, acompanhando-a pelo apartamento. Com dedos trêmulos, Genevieve encontrou o cofre pessoal escondido atrás de uma pintura no antigo cantinho de leitura de Annelise. O código era a data do aniversário de casamento dos pais. Dentro, havia uma pasta simples de papel pardo. O nome na aba era Garret Vance. O escritório de Garret Vance na Vance and Harrington Legal era a antítese da Croft Penthouse. Era um escritório de luxo antigo,
todo em madeira escura, couro desgastado e com cheiro de papel envelhecido e justiça. Ele era um homem de quase 70 anos, com olhos aguçados que já vira o pior da natureza humana. Fora advogado da família Reed por décadas e redigira o testamento pessoal de Annelise separadamente do complexo acordo pré-nupcial que ela assinará com Sebastian. Genevieve sentou-se à sua frente, com a pasta sobre a mesa polida entre eles. Ela me disse para ir até você, começou Genevieve, com a voz ligeiramente trêmula. As últimas palavras dela foram sobre você e sobre um teste de DNA. Vance juntou os dedos, com uma expressão sombria. Não estou surpreso. Annelise falou comigo há 3 meses. Ela estava preocupada. Ele abriu a pasta. Dentro dela, havia anotações do seu último encontro com Annelise. Ela suspeitava do caráter da senhorita Devo, é claro, mas era mais específico do que isso. Ela mencionou uma conversa que ouviu. Vitória estava ao telefone com uma pessoa não identificada falando em francês, presumindo que Annelise não entenderia. Mas Annelise era fluente devido ao tempo em que estudou no exterior. O que ela ouviu? Genevieve se inclinou para a frente, com o coração disparado. Ela ouviu as palavras segurança embrionária, e o nome de uma clínica de fertilidade muito exclusiva e discreta em Zurique, a Viseman Clinic, explicou Vance. Na época, Annelise achou estranho, mas não conseguiu identificar seu significado. Ela acreditava que Vitória pudesse estar pensando em congelar seus próprios óvulos. Mas isso a incomodava. Ela sentia que Vitória não estava apenas tentando substituí-la, mas se apropriar de sua vida, de seu legado. Seu pedido para que um teste de maternidade fosse realizado em caso de sua morte era uma medida de segurança, uma forma de consolidar legalmente sua identidade como mãe de seus filhos para protegê-los de uma mulher que ela acreditava ser capaz de tudo. O plano era audacioso e repleto de riscos. Eles precisavam de amostras de DNA das gêmeas e de Annelise. Obter o DNA das gêmeas seria a parte fácil. O hospital realizava rotineiramente testes de pezinho para triagem neonatal, e Vance, como executor do testamento pessoal de Annelise, poderia legalmente requerer acesso a esses registros médicos e amostras, citando uma possível condição genética que exigia confirmação. Era uma brecha legal, mas sólida. Obter o DNA de Annelise era mais simples. Vance tinha uma diretiva médica autenticada de Annelise autorizando a coleta de um tecido. Amostra pelo legista para preservação genética. A etapa final e mais crucial era obter uma amostra de Vitória para realizar uma análise comparativa e provar que ela não era mãe. Como fazemos isso? Perguntou Genevieve. Ela é uma fortaleza. A senhorita Devo é arrogante, disse Vance com um sorriso tênue. E a arrogância cria oportunidades. A oportunidade surgiu alguns dias depois. Nathaniel e Olivia finalmente receberam alta da UTIM. Vitória orquestrou o retorno deles como um evento real, com direito a um fotógrafo de uma revista da alta sociedade. Ela organizou uma pequena festa de boas-vindas exclusiva na cobertura para alguns de seus amigos mais próximos. Genevieve, interpretando o papel da cunhada em luto, estava lá assistindo da lateral do campo. Ela observou Vitória segurando Olivia, posando para a câmera, uma imagem perfeita de uma maternidade radiante. Ela a viu tomar um gole de champanhe e colocar a taça em uma mesa lateral. Trabalhando com o buffet que Vance discretamente recomendou à assistente de Vitória, um garçom foi instruído a retirar aquela taça específica e mantê-la separada. A taça com a mancha de batom de Vitória e o DNA na borda foram coletados e enviados por uma transportadora particular para o mesmo laboratório credenciado que processava as outras amostras, o Genpath Diagnostics, na Filadélfia. Quando Genevieve saiu da festa, Vitória a parou na porta. Que bom que você conseguiu cuidar dos bebês, disse Vitória, com a voz transbordando de uma doçura condescendente. Você pode voltar para Chicago agora com a consciência tranquila. Eles estão em boas mãos. Nas minhas mãos. Genevieve apenas olhou para ela. Aproveite, Vitória. Aproveite enquanto dura. Um lampejo de aborrecimento cruzou o rosto de Vitória, mas foi rapidamente substituído por um sorriso presunçoso e confiante. Ela tinha o homem, o dinheiro e os filhos. Ela era intocável. A arquiteta de mentiras permanecia em seu reino recém-conquistado, completamente cega ao fato de que os alicerces estavam prestes a ser pulverizados por uma verdade que ela jamais imaginou que seria buscada. A reunião estava marcada para as 14 horas de uma terça-feira, 10 dias após o retorno das gêmeas. Garret Vance havia solicitado a presença de Sebastian Croft e Vitória Devo em seu escritório para o que ele chamou de leitura final e execução de um codicilo ao testamento pessoal de Annelise Reed. Sebastian chegou com um ar abatido, mas sereno, vestido com um terno cinza sombrio.
Vitória estava de braço dado com ele, uma visão em um vestido preto elegante, apropriado para o luto e ferozmente poderoso. Ela entrou na sala de reuniões do escritório Vance Andy Harrington Legal com o ar de propriedade, seus olhos examinando a sala opulenta com avaliação. Ela presumiu que se tratasse de uma formalidade, talvez um pequeno legado sentimental que Annelise deixará para um parente, um último detalhe de desordem administrativa a ser eliminado antes que sua nova vida pudesse oficialmente começar. Garret Vance estava sentado à cabeceira da longa mesa de mogno, com uma pilha de pastas encadernadas em couro à sua frente. Seu comportamento era impecavelmente profissional, mas havia um brilho em seus olhos, o olhar de um caçador experiente prestes a armar uma armadilha que vinha sendo preparada há anos. Obrigado por virem, começou Vance, com a voz calma e serena. Como executor do espólio pessoal de Annelise, sou obrigado a finalizar todas as diretivas tomadas antes do seu falecimento. Esta reunião diz respeito à filiação e tutela legal das crianças, Nathaniel e Olivia Croft. Vitória colocou a mão no braço de Sebastian, tranquilizando-o. Garret, acho que está bem claro. Sebastian é o pai deles. Como sua companheira e futura madrasta, serei co-guardiã. Nossos advogados podem cuidar da papelada. Ela já o estava dispensando. Clareza é de fato o que estamos aqui para alcançar, senhorita Devo, respondeu Vance suavemente. Ele abriu a primeira pasta. Primeiramente, conforme uma solicitação protocolada pelo meu escritório em nome do espólio para confirmar a linhagem paterna dos registros legais das crianças, temos os resultados da GenPass Diagnostics. Ele deslizou uma única folha de papel sobre a mesa para Sebastian. Este documento confirma com uma probabilidade de 99,9999% que você, Sebastian Croft, é o pai biológico de Nathaniel e Olivia Croft. Uma onda de alívio tomou conta do rosto de Sebastian, a confirmação de um fato do qual ele nunca duvidou, mas que estava feliz em ver incontestavelmente preto no branco. Vitória deu um sorriso forçado e triunfante. Isso era bom. Isso solidificava tudo. Bem, isso é maravilhoso, disse ela. Uma formalidade necessária, mas óbvia. Uma formalidade. No entanto, a diretriz final de Annelise foi bem específica. Nasceu de uma preocupação que ela compartilhou comigo meses atrás. Ela insistiu que, em caso de sua morte, um perfil completo de DNA das crianças fosse estabelecido, incluindo a maternidade. O sorriso de Vitória vacilou. Maternidade. Por que diabos isso seria necessário? Ela carregou as crianças. Ela as deu à luz. Um tom de irritação aguda transpareceu em sua voz. Annelise era uma mulher meticulosa, disse Vance, abrindo uma segunda pasta. Ela acreditava no poder de provas incontestáveis. Este é o segundo relatório da GenPass Diagnostics. Ele deslizou outro papel para Sebastian, colocando-o diretamente sobre o primeiro. Este relatório compara o DNA de Nathaniel e Olivia Croft com uma amostra de DNA preservada de Annelise Reed. Como você pode ver, os resultados confirmam com 99,999% de probabilidade que Annelise Reed é a mãe biológica. Sebastian olhou para o papel, confuso. Claro que sim. Não entendo o sentido disso, Vance. Isso é cruel. É trazer dor à tona sem motivo. Não sem motivo, Sr. Croft, disse Vance, a voz baixando, assumindo um tom mais severo. Para proteção. Veja bem, Annelise tinha uma teoria, um medo. Ela temia que a mulher que tão sistematicamente tentará apagá-la da sua vida tentasse apagá-la também da vida dos filhos. Ela temia que uma mentira fosse contada, que a história fosse reescrita. Este documento é a voz dela falando do túmulo. É um fato científico e legal. Ela é a mãe deles. Vitória riu, um som curto, agudo e feio. Isso é loucura. É o devaneio paranoico de uma mulher doente. Nunca, por um momento sequer, sugere que eu era a mãe biológica deles. Sou a mãe deles agora. Em todos os sentidos que importam. Sou eu quem os cria, os ama. É você? Perguntou Vance suavemente. Ele pegou a terceira e última pasta. Esta era mais fina. As preocupações de Annelise eram específicas. Ela ouviu você falando sobre uma clínica em Zurique, senhorita Devo. A clínica Vicema. É conhecida por muitas coisas, mas sua especialidade é barriga de aluguel gestacional e para suas clientes VIP, transferências e manipulações embrionárias discretas. Annelise teve um pensamento arrepiante ao pensar que você poderia um dia tentar alegar que os embriões eram seus, para começo de conversa, ou que uma troca havia sido feita, uma mentira que, sem ela aqui para refutá-la, poderia ter sido acreditada. Isso é calúnia, Vitória sibilou, levantando-se ligeiramente da cadeira. É um ataque patético e póstumo.
Não é calúnia se for verdade, disse Vance. Ele abriu a última pasta. Dentro havia uma única folha de papel. Como medida de precaução final para eliminar qualquer confusão futura sobre seu papel, fizemos uma última comparação. Testamos seu DNA, senhorita Devo, com o das gêmeas. Ele não deslizou o papel, ele o ergueu. A cor sumiu do rosto de Vitória. A taça de champanhe, o buffet, a festa, a armadilha. Isso demonstra com absoluta certeza que você não compartilha nenhum marcador genético com Nathaniel ou Olivia Croft além da linha de base da população em geral. Isso prova científica, legal e irrevogavelmente que você não tem qualquer relação biológica com eles. Ele colocou o papel sobre a mesa. Os 3 documentos estavam ali, uma trindade de verdades. O primeiro confirmando Sebastian como pai, o segundo confirmando Annelise como a mãe e o terceiro confirmando Vitória como uma estranha. Sebastian finalmente ergueu os olhos dos papéis, sua mente processando lenta e dolorosamente as implicações. Observou a maternidade confirmada de Annelise e, em seguida, a exclusão confirmada de Vitória. Ele viu a paranoia que havia descartado, os apelos ignorados. Viu as conversas ouvidas, os comentários estranhos, a forma possessiva como Vitória agira desde o momento em que os gêmeos nasceram. Tudo se fundiu em uma única imagem horripilante. Annelise não estava doente nem paranoica. Ela estava vendo a verdade. Ele virou a cabeça e olhou para Vitória. Não viu a parceira forte e solidária que o havia sustentado. Viu um conspirador, um usurpador, um mentiroso cujas maquinações foram tão profundas que sua esposa moribunda teve que usar a ciência para gritar a verdade do túmulo. A mulher rindo no corredor do hospital não estava comemorando o nascimento dos filhos dele. Ela estava comemorando a morte da mãe deles e sua própria coroação. O ar na sala tornou-se denso e frio. A máscara de indignação de Vitória se estilhaçou, revelando um lampejo de puro pânico animal em seus olhos. O artigo não apenas a excluía, expunha a magnitude de sua ambição. Provava que toda a sua performance de amor e maternidade era uma fraude calculada. A mão de Sebastian tremia enquanto apontava para os documentos. Sua voz, quando soou, era um estrondo baixo e aterrorizante, o som de um reino de mentiras queimando até o chão. O que você fez? O silêncio que se seguiu à pergunta de Sebastian era algo vivo, pesado e sufocante. Vitória encarou os laudos de DNA sobre a mesa como se fossem cobras venenosas. O mundo cuidadosamente construído ao longo de 2 anos, um mundo de sussurros, manipulação e ambição implacável, fora aniquilado por 3 folhas de papel. Ela tentou se recompor, tecer uma última teia. Sebastian, querido, isso é um mal-entendido, começou, com a voz num ronronar desesperado e apaziguador. É um truque. Este advogado está tentando criar uma divisão entre nós para honrar os desejos de uma quê? A voz de Sebastian estava perigosamente baixa. Ele se levantou lentamente da cadeira, seus 1,93 metros parecendo sugar todo o ar da sala. A dor que havia curvado seus ombros se foi, substituída por uma fúria justificada tão fria que era incandescente. Termine a frase, Vitória. Os desejos de uma quê? Uma mulher doente, minha esposa moribunda, a mãe dos meus filhos. Ela estava delirando. Vitória gritou, sua compostura finalmente se desfazendo. Ela estava te virando contra mim. Fiz o que tinha que fazer para proteger você. Para proteger o nosso futuro. Nosso futuro. Sebastian riu, um som áspero e quebrado, desprovido de humor. Não existe o nosso futuro. Existe apenas o meu futuro com meus filhos. Os filhos de Annelise. Ele finalmente entendeu a profundidade da traição dela. Não era apenas o caso. Era a crueldade parasitária calculada. Era ela sorrindo enquanto sua esposa morria. Era ela tentando apagar a existência de uma mulher boa e gentil. O ato final de Annalisa não foi de paranoia. Foi um ato de clareza perfeita e de cortar o coração. Ela sabia exatamente quem era Vitória e lhe dera a prova irrefutável de que ele fora cego e fraco demais para ver por si mesmo. Saia, disse ele, a voz se transformando em um sussurro letal. Sebastian, não faça isso, implorou ela, com o olhar alternando entre ele e Garret Vance, que assistia ao processo com a satisfação sombria de um homem cujo cliente acabará de ser inocentado. Tudo o que fiz, fiz por nós. Eu te amo. A única coisa que você ama é o que eu posso lhe dar. Sebastian retrucou, com a voz rouca de desgosto. Ele contornou a mesa e parou diante dela. Você ficou ao meu lado enquanto minha esposa morria e planejava sua substituição. Você entrou na casa dela e jogou fora a memória dela. Você segurou meus filhos e os chamou de seus. Você é um monstro e eu deixei você fazer isso. Sua autoaversão era tão imensa quanto sua raiva. Meus seguranças estão lá embaixo.
Eles vão escoltá-la para fora deste prédio. Você irá para a cobertura, onde eles vão te observar enquanto você arruma uma única mala. Tudo o que você adquiriu durante seu tempo comigo, você deixará. O carro, as joias, as roupas, tudo isso. Então você será escoltada para fora da minha propriedade. Seu cargo na Argentegenha Industries é rescindido imediatamente. Se você tentar entrar em contato comigo ou com meus filhos novamente, usarei cada grama da minha fortuna e poder para destruir o pouco que resta da sua vida. Fui claro. Lágrimas de raiva e humilhação escorriam pelo rosto de Vitória. Ela olhou para ele uma última vez, procurando uma brecha em sua determinação, mas encontrou apenas firmeza. O jogo havia acabado. Ela havia perdido. Sem dizer mais nada, ela se virou e saiu correndo da sala. Sebastian afundou na cadeira, com a cabeça entre as mãos, a raiva se dissolvendo em um vasto oceano vazio de culpa. Ele havia falhado com Annelise de todas as maneiras possíveis. Ele havia deixado uma víbora entrar em sua casa, e sua esposa pagará o preço final. Senhor Vance, disse ele, com a voz abafada. Obrigado. E me diga, o que mais ela deixou? Vance empurrou outro envelope mais grosso sobre a mesa. Isto. Ela escreveu para você, para ser aberto somente após este desfecho. As mãos de Sebastian tremiam ao abri-lo. Dentro havia uma carta escrita na letra elegante e familiar de Annelise. Meu querido Sebastian, se você está lendo isso, significa que meu maior medo se tornou realidade, mas também que minha esperança mais profunda se tornou realidade. Você vê a verdade. Isso é tudo o que eu sempre quis. Não escrevo isso para condená-lo. Eu conheço seu coração, Sebastian. Eu me apaixonei pelo homem que conseguia se perder em um pôr do sol, não pelo titã da indústria. Eu sei que esse homem ainda está lá dentro. Não deixe que a dor e a culpa o consumam. São venenos, e nossos filhos precisam de um pai, não de um fantasma. Eles precisam do homem que sonhava em ensinar o filho a velejar e a filha a ler o mapa astral. Eles precisam de você. Não deixe que pensem que os abandonei. Conte a eles sobre mim. Diga a eles que eu era quieto e que amava livros e o cheiro da chuva. Diga a eles que meu amor por eles foi a última e mais poderosa coisa que já senti. É um amor que não termina com um piscar de olhos. Está neles agora, e está em você. Vitória orou por sua ambição. Meu último desejo é que você deixe seu amor por nossos filhos ser sua nova ambição. Que seja a coisa que a guie. Proteja-os. Ame-os o suficiente por nós dois. Adeus, meu amor. Annelise. A represa se rompeu. Sebastian Croft, o titã bilionário que nunca derramara uma lágrima numa sala de reuniões, chorou. Chorou pela mulher que perderá, pelo amor que traíra e pela segunda chance que não merecia, mas que acabará de receber. Foi para casa. Passou pelo frio berçário celestial e o despojou naquele mesmo dia. Ligou para Genevieve, que estava esperando, e pediu a ela, com a voz embargada, que o ajudasse. Para ajudá-lo a escolher as cores, Annelise adoraria encher o quarto de calor e luz. Seu reinado de cinzas havia começado. Perderá a esposa, o amor próprio, a ignorância. Mas nos destroços, segurando o filho e a filha, sentiu o primeiro lampejo de um novo propósito. Passaria o resto da vida honrando a memória de Annelise, não com um grande monumento de pedra, mas sendo o pai que ela rezara para que ele fosse. Era uma dívida que ele jamais poderia pagar, mas que dedicaria cada fôlego que lhe restasse a tentar honrar. Então, o que acontece quando uma teia de mentiras é finalmente desfeita por uma verdade inegável? Para Sebastian Croft, marcou o início de uma longa e dolorosa jornada rumo à redenção, uma vida dedicada aos dois filhos que sua falecida esposa, Annelise, tão bravamente salvou. Vitória Devo desapareceu da alta sociedade, um fantasma de sua própria ambição, um conto de advertência sussurrado em coquetéis. A história da jogada final de Annelise serve como um lembrete poderoso e comovente de que o amor de mãe é uma força que nem a morte pode extinguir, e que a verdade, não importa quão profundamente enterrada, sempre encontrará seu caminho para a luz. Obrigado por ouvir esta história. Se ela o emocionou, por favor, considere clicar em curtir, compartilhá-la com alguém que ama uma história de justiça e se inscrever em nosso canal para mais histórias de drama, traição e vingança final. Seu apoio significa muito para nós.